Agora, é óbvio que eu não preciso explicar as razões da importância da jurisprudência hoje no estudo para concurso público. Primeiro, ela deve ser analisada, alguns colegas até me ligam às vezes, eu deixo para estudar jurisprudência aos sábados. Ou seja, alguns colegas estão estudando jurisprudência como se fosse uma disciplina autônoma. E é assim que deve ser encarada, até porque você estuda penal, processo constitucional, administrativo e leis penais especiais, né? Ou seja, com esse tanto de julgado do Supremo, esse tanto de julgado do STJ, é óbvio que deve ser dada a atenção, somado a isso, o dinamismo o qual a jurisprudência se comporta. Por exemplo, a divergência entre uma primeira e a segunda turma do Supremo, somado a isso a quinta e a sexta turma do STJ, ou a terceira sessão. E tudo isso para que a gente precisa ter uma margem de segurança, até porque uma prova, um concurso para delegado de polícia, pessoal, muito importante que a gente tenha isso em mente. Concurso para delegado de polícia ele é formado pela fase objetiva, pela fase discursiva e uma fase oral. Tiago, mas eu nem cheguei na fase oral ainda. Você vai esperar para chegar lá quando você tiver... Você vai deixar para estudar da forma correta quando você chegar lá? Não é melhor a gente... Priscila fez uma pergunta aqui, eu já vou abrir, Priscila. Professor, estudar a jurisprudência dos últimos 3 anos é suficiente? Sim, dos últimos 3 anos é o sugerido, tá? Podem mandar pergunta aí, pessoal. Assim que der, eu vou respondendo, para que a gente tenha interação. Então, vamos lá. Jurisprudência dos últimos 2 anos é suficiente. Determinado tema pode estar em voga no Supremo ou no STJ, como, por exemplo, agora, busca domiciliar está uma zona, busca pessoal está uma bagunça entre a quinta e a sexta turma do STJ, ninguém se entende, e a depender, ele só pode fazer esse questionamento de uma forma. É pacífico no STJ que a busca domiciliar pode acontecer e etc, etc, etc? Não. Por quê? A não ser que seja pacífico em uma turma, aí tudo bem. Então, cuidado. A depender de como ele vai te perguntar, é importante que a gente domine. Pessoal, não é brincadeira. Jurisprudência, hoje, é questão de sobrevivência. E eu não preciso explicar, até porque os senhores têm maturidade jurídica, Sebrasp é uma banca que adora jurisprudência, e eu já vou entrar aqui no Sebrasp daqui a pouquinho. Essa parte introdutória é para que a gente consiga entender a importância. Não adianta você ler a doutrina, ler um caderno 10, 15, 20 vezes, se você não tiver com o estudo da jurisprudência de forma sólida. E quando eu falo de forma sólida, é saber a divergência da turma, bem como compreender os institutos novos. Então, para que a gente tenha essa margem de segurança e saber como responder a uma prova, seja numa questão objetiva, uma questão discursiva, uma prova oral. Bacana. Uma tendência dos tribunais superiores, por isso que eu fiz questão e eu trouxe aqui para dentro dessa aula, pessoal, muitos temas que são oriundos do direito privado, do direito civil, impressionante. Estão trazendo para dentro do processo penal. Eu trouxe um julgado aqui, acredite, sobre venire e contrafactum próprio dentro do processo penal. Ou então a teoria do adimplemento substancial dos contratos para dentro do processo. A gente vai ver isso aqui ao longo das aulas. Então, percebam, injustiça epistêmica, testemunha de ouvir dizer, vários temas novos, tendências novas que ainda não caíram. Aliás, já começaram a cair, como, por exemplo, testemunha de ouvir dizer, injustiça epistêmica, perda de uma chance probatória. Percebam, teoria da perda de uma chance probatória. Instituto trazido do direito civil, novamente, principalmente estudado lá na teoria do consumidor, lá no direito do consumidor, teoria da perda de uma chance. Ou seja, olha a tendência dos tribunais superiores, pessoal. Overcharging persecution, lá no Supremo Tribunal Federal, da segunda turma, ou seja, quando dá uma ampliação na imputação para não ter uma alteração de competência. Então, percebam como a jurisprudência dos tribunais superiores vem se comportando. Ficar lendo ali um julgado isolado não vai resolver o seu problema.
percebam, a gente está num mar que está todo mundo no mesmo horizonte. Todo mundo tem o mesmo grau de conhecimento em tese. E então, por que uns passam, outros não? Uns erram menos e outros erram mais. Só isso. Passe em concurso público não quem é o mais inteligente, e sim aquele camarada que tem disciplina, que faz aquilo que deve ser feito. Bom, vocês já são meus alunos, muitos já são meus alunos, já sabem o mantra que eu uso, tá? Então, vamos lá. Então, numa prova de concurso público jurídico, que é concurso de delegado de polícia, o examinador ele vai querer sempre se surpreender e puxar, trazer do candidato conhecimentos novos, conhecimentos contemporâneos, e ainda que ele não traga, olha a importância da gente saber se comportar na confecção de uma prova. Não é esperar ele te perguntar, meu amigo, é colocar, é se adiantar. E isso é muito importante, já pegando um gancho para uma outra parte inicial aqui, paciência que a gente já vai entrar. Não adianta você falar qual é a natureza da medida protetiva de urgência. Aí o camarada responde assim para o examinador: excelência, medida cautelar. Era um espelho, vê lá, medida cautelar de natureza penal. E qual era o espelho? Fazendo alusão a um julgado do STJ, medida cautelar de natureza penal. Tá errado ele falar que é medida cautelar? Não, porque medida cautelar é gênero. Mas o que o examinador queria ouvir? Cautelar. Aí ele perdeu um ponto. Valia 2 a questão, ele perdeu 1. Percebe? Que não existem expressões isoladas em um julgado. Boa noite, Miguel. Não existem expressões isoladas em julgados, não existem palavras soltas nos julgados. E a gente precisa compreender isso, tanto numa prova objetiva, numa prova discursiva, e levar isso para o seu examinador. Tranquilo? Quem quiser, marca o professor, dá uma moral, marca no Instagram, tira aquela foto mandrake, me marca lá, dá aquela moral, por favor, para que a gente consiga ali angariar novos seguidores, e assim a gente vai construindo, vai se solidificando. Eliton, um abraço, irmão. Vamos seguir. Bacana, pessoal. Marcar o prof, né? E aí, olha como é que a jurisprudência ela vem avançando. A gente sabe que o reconhecimento fotográfico já não é mais, né, embora é um meio de obtenção de prova, é um direito subjetivo de que aquele indivíduo vai ser submetido a um reconhecimento nos moldes conforme preconiza o 226 e seguinte. Aí vem o STJ e fala assim, não se admite o reconhecimento fotográfico show-up. Ele só colocou uma expressão, se você não conhecer, vai embaralhar a tua cabeça. E essa é a minha ideia, trazer aqui vocês, tirar da zona de conforto e entender. Não adianta ler a ementa, eu sou chato com isso. Ficar lendo a ementa, você vai conseguir decorar aquilo que está lá, mas o conteúdo, a ratio integral do julgado é que vai te dar substrato para que você possa compreender aquela temática e, assim, conseguir fazer uma boa prova de concurso. É assim que a gente se comporta. Não existe atalho, pessoal. Aqui não existe jeitinho. E a gente precisa estar atualizado. Eu sei, cada um trabalha, cada um tem seus afazeres. Porra, Tiago, hoje tu só estuda processo penal e leis penais especiais. Porra, de fato, realmente. E por isso que eu virei professor, né? Então, a minha missão é pesquisar e passar isso para vocês, para os alunos. Então, percebam, a jurisprudência, não adianta falar que você conhece a jurisprudência do STJ, no sentido de que reconhecimento fotográfico, né, não é uma mera orientação, uma mera diretriz, e sim um direito subjetivo. Hoje eles já avançaram. Não se admite o reconhecimento fotográfico por show-up. E tudo isso a gente vai ver. Eu dividi, né, na verdade, um módulo, né, composto de 5, 6 aulas, vai ser dividido por parte. Inquérito, competência, provas, vamos destrinchar provas, prisão. Percebam, eu quando estudava para concurso público, eu estudava sempre as mesmas disciplinas. Melhor, os mesmos pontos. Como assim, Thiago? Processo penal. Por isso que o nome do meu módulo é temas sensíveis. E não é à toa. Foi milimetricamente pensado. Temas sensíveis. Por que temas sensíveis? Percebam,
Eu não fico falando de recurso, eu não fico falando de sentença, eu não fico falando de ação autônoma de impugnação. Isso você pode estudar sozinho. Por quê? Porque o grau de profundidade na sua prova não vai ser significativa, como é inquérito, como é prisão, como é prova, como é inquérito policial, competência, ação penal. Percebeu? Então, eu estudava sempre as mesmas disciplinas. Inquérito, jurisdição e competência, prova, prisão e ação penal. Era o que eu estudava, de estudar processo penal. Eu pegava desses 5 tópicos, eu destrinchava. E aqui é a mesma coisa. Tu já viu caindo em concurso público para delegado de polícia recurso de forma verticalizada? Não, e nem vai. Se cair, a lei seca te ajuda. Ação autônoma de impugnação, se cair, a lei seca te ajuda. Mas será que inquérito policial tem que dominar? Claro, cara. Tudo. Todos os julgados. É inadmissível, em prova de concurso público, o examinador perguntar qual a diferença de avocação e redistribuição. Um candidato a delegado de polícia não conseguir te responder isso numa prova oral. Não dá, não entra na minha cabeça. Já viu o juiz que faz concurso para juiz não saber sentença? Não tem como. Promotor de justiça fazendo concurso para promotor sem saber denúncia? Não tem como. Aí o camarada quer ser delegado de polícia e não sabe inquérito, não sabe indiciamento. A gente vai ver indiciamento prodrômico, indiciamento de autoridade com foro por prerrogativa de função? Questiono. É exigível autorização para o manejo de um indiciamento de uma autoridade com foro? Então, tudo isso a gente vai ver, posicionamentos dos tribunais superiores, muita coisa bacana aqui. Boa noite, Renata. Fica tranquila, tá? Seja bem-vinda. Vamos lá, pessoal. Muito bom. Vamos, então... Eu já teci alguns comentários aqui sobre como vai funcionar, a importância da jurisprudência no seu estudo. Não adianta estudar a lei seca, o seu caderno e a jurisprudência está deficiente. É uma tríade. Tudo tem que estar casado, em consonância. E assim você está um candidato ou uma candidata preparada, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho do julgado. Tira aquela foto do prof aí, dá aquela moral e marca no Instagram, por favor. Vamos lá. Peraí, 8 mensagens aqui. Acompanhando, fazendo as anotações. Show de bola, Luan. Dá aquela moral ali. Vamos lá. Pessoal, pode perguntar, eu só não vou responder na hora, porque os alunos que estão me conhecendo hoje, né? Eu perco o raciocínio e para voltar é uma desgraça, tá? Beleza, vamos lá. Então, vamos falar de um julgado recente, agora de março, onde o STJ se debruçou sobre o Instituto do venire contra factum próprio. Rapidinho, tem um amigo da faculdade aqui. Estudou comigo na faculdade. Porra, deixa eu parar aqui rapidinho. Peraí. Vamos lá, pessoal. Rapidinho, deixa eu voltar aqui, né? Quando eu passo, pô, muito legal isso. Eu tava, ele me chamou no domingo. E aí eu passei no concurso, eu estava na faculdade ainda, para investigador de polícia à época. E aí eu era bom aluno, era dedicado, né? Eu era dedicado, e aí fui nomeado, eu estava no 10º período. Porra, eu ia assumir o concurso, né? Não era no Rio de Janeiro, eu era em outro estado. E eu troquei uma ideia com alguns professores, falei, professor, não vou poder vir fazer as provas, cara, não tem como. E aí, falou, Thiago, todos eles falaram, eu fui falar com cada um. Ô, Thiago, não consigo te abonar a prova, mas se você fizer a atividade e vier fazer a prova e se der certo, se você passar, eu abono as tuas faltas. E aí, esse colega que está aqui agora, ele ficou imbuído de me encaminhar todos os dias as tarefas, os exercícios, ele transcrevia, protocolizava para mim na turma, isso durante um período inteiro da faculdade. Obrigado, irmão, por tudo que você fez por mim. Vamos lá. Em nome de ser gratidão. Vamos lá. Então, galera, vamos lá. Ginaldo, um abraço. Venire contra factum próprio. Expressão calcada, como eu já disse, lá do direito civil,
é a vedação de um comportamento contraditório, lá do direito civil, baseado na cláusula ou no pacto, na regra pacta sunt servanda. São dois comportamentos exigidos de um determinado indivíduo, lícitos. Ambos esses comportamentos são lícitos. É óbvio que eu não vou me aprofundar, até porque eu não me lembro mais nada do direito civil, é óbvio, mas eu lembro do venire contra factum próprio. Então, esses dois comportamentos lícitos, onde esse segundo comportamento ele contraria o primeiro. Esse princípio está baseado na cláusula da boa-fé objetiva, esperando que não haja uma modificação, considerando a estabilidade das relações. E aí esse tema ele foi aplicado também ao réu, dentro de um processo penal. Isso foi veiculado agora no RESP. Calma que eu vou mandar esse material, só prestar atenção. RESP 226581 do STJ, oriundo de Santa Catarina, quando o réu, devidamente citado, citação, formou-se a relação jurídica processual, contraditório e ampla defesa, tomou conhecimento de que havia um processo contra ele. Bacana, ele foi efetivamente citado. No curso do processo, antes da instrução e julgamento, esse réu se muda. Ele se muda devidamente. Ele estava já com o patrono, com o causíndico, patrocinando seus interesses. Ele foi devidamente citado. Formou-se a relação jurídica processual. No curso desse processo, antes da instrução e julgamento, ele se muda e não comunica a vara criminal a qual tramitava aquele processo criminal. Posteriormente, foi decretada a revelia dele, que a revelia ela existe dentro do processo penal, ela só não tem os efeitos, ela não produz os efeitos do processo civil, mas ela produz alguns efeitos. Por exemplo, a desnecessidade de intimações posteriores. Esse é um efeito. Foi decretada a revelia desse indivíduo. E aí, ele foi condenado. O que aconteceu? Ele apelou, alegando que teria havido ausência de defesa naquele processo e alegando uma nulidade processual. Page nullité sans griffe. Princípio lá das nulidades, da teoria das nulidades. E aí o STJ aplicou o venire dentro dessa situação fática. Ora, ele, num primeiro momento, praticou um comportamento, foi citado, constituiu um patrono, ele praticou um novo comportamento contrário ao primeiro, que teria dado aso a essa circunstância fática. O STJ, negativo. O venire contra factum próprio é aplicado a todos os sujeitos processuais. Esse sistema pode cair em nulidade, citação, alguns concursos caem isso. Então, percebam, o Instituto do Direito Civil, já vamos visitar o julgado. Opa! Vamos lá. Processo penal. Processo penal, agravo regimental no agravo do recurso especial, crime contra o patrimônio, latrocínio, 157, parágrafo 3º, cerceamento de defesa, desídia do patrono anterior, não ocorrência, revelia, mudança de endereço não comunicada, desclassificação, revolvimento de matéria fático-probatória, até porque a gente sabe que não caberia. No presente caso, o colegiado estadual destacou que não houve comprovação nem desídia do advogado, nem de efetivo prejuízo ao acusado. Registre-se que, ainda que a defesa suscite deficiência de defesa técnica, verifica-se que esta foi exercida por profissional habilitado, tendo sido obedecidos todos os prazos processuais, tendo o advogado atuante, à época, agido dentro dos limites da autonomia profissional.
Item 3. Conforme esclarecido pelo Tribunal de Justiça, não há falar em nulidade do referido processo, uma vez que o acusado não foi localizado porque mudou de endereço sem comunicar o juízo sua mudança. Consta que o apelante foi devidamente citado para responder ao processo, conforme certidão do oficial de justiça juntado ao processo. E no tocante à sua intimação, para comparecer à audiência de instrução conforme certidão em folhas tais. Na oportunidade em que foi realizada a audiência, o acusado não foi encontrado no endereço informado no processo, razão pela qual foi decretada sua revelia. Conclui-se, de fato, que o envolvido tinha conhecimento da ação penal, mas mudou-se de residência sem declinar seu novo endereço. Fato esse, segundo fato, que ensejou a decretação da revelia, de forma que é incabível a pretensão de atribuir a responsabilidade pelo seu paradeiro ao Poder Judiciário. A regra que proíbe o comportamento contraditório, está aqui na parte do julgado, no item 4. A regra que veda o comportamento contraditório, ou seja, o venire contra factum próprio, aplica-se a todos os sujeitos processuais. É isso aqui que você tem que guardar para a tua prova. É isso. É isso aqui. A regra do venire aplica-se a todos os sujeitos processuais. Previsão na cláusula da pacta sunt servanda, princípio da boa-fé, dentro do processo penal. Não é aceitável, portanto, que após o desinteresse em acompanhar o processo, com a mudança de endereço sem informar o endereço ao juízo, venha o acusado agora a arguir a eventual nulidade relativa. Então, está aí o julgado recente, RESP 22-6551, né? E aí eu comentei ontem, acho que foi ontem, nos stories, tem lá no artigo 6º do Código de Processo Civil, dever de cooperação. Esse dever de cooperação, o STJ aplicando o dever de cooperação dentro do processo penal, mas o Instituto do Direito Civil, agora do processo civil, trazendo para dentro do processo penal. Então, pessoal, por favor, a jurisprudência do STJ está extremamente dinâmica, está extremamente em mutação nesse momento, então a gente precisa dominar e conhecer os julgados para que a gente tenha uma boa margem de segurança aí. Tranquilo? Bacana? Vamos lá. Então, o venire aplicado aí dentro do processo penal. Rapidinho, vamos lá. Duração razoável da persecução penal, ou melhor, duração razoável, ou melhor não, né? Como vocês conhecem, calma que aqui tem uma cereja do bolo. Duração razoável do processo. Artigo 5º da Constituição, alterado pela emenda constitucional 45, ou seja, a reforma do judiciário, Edinaldo, diz lá, a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Bacana. Por que eu utilizo duração razoável da persecução penal? Camila, preste atenção, larga a caneta, muitos alunos novos. E eu já vou mostrar a importância desse dispositivo. Persecução penal, ela é formalizada numa primeira... Ela é bipartida, a persecução dentro do processo, do característica processual penal brasileira. A parte de investigação preliminar, inquérito policial ou procedimento de investigação preliminar ou outros procedimentos previstos em lei, na forma do artigo 4º, parágrafo único do Código de Processo Penal, a gente já vai ver isso. E a segunda fase, que é a fase de persecução, a fase processual. Então, o princípio da razoável duração do processo, ele é aplicável tanto para a fase processual, como para a fase pré-processual, fase de investigação preliminar. Isso o STJ já vinha dizendo desde 2009, e teve um julgado recente sobre isso. Bacana, entendi, Thiago, beleza. Então, tecnicamente, se eu aplico tanto dentro do curso de um processo, e eu aplico também dentro do inquérito policial, ou melhor, da investigação preliminar, a melhor designação, de acordo com o professor Marcos Paulo Dutra Santos, é a duração razoável da persecução penal. E por isso designado assim. Bacana.
Mas prazo razoável é um conceito fluido, é um conceito jurídico indeterminado, é um conceito aberto. Ninguém consegue dar um conceito. O que é um conceito, um prazo razoável? Eu não sei. A doutrina trabalha com duas teorias trazidas da doutrina espanhola, trabalha com duas teorias. Uma primeira teoria, teoria do prazo certo ou do prazo fixo, para definir o que seria prazo razoável. E um segundo momento, a teoria do não prazo. Rapidinho, que não é aula de temas sensíveis, e sim da jurisprudência. Paciência comigo. Como eu digo, né, João? Não me subestime. Vocês já vão ver o porquê que eu estou falando isso. Enfim, vamos seguir. E aí, a teoria do prazo fixo ou do prazo certo, Cami, o que acontece? Deve ser observado cada rito processual trazido pelo Congresso Nacional, ou seja, deve ser objeto do devido processo legislativo constitucional. O rito ordinário, sumário, sumaríssimo, o rito do júri, todos os ritos procedimentais deveriam haver um prazo fixo, um prazo certo. E por isso que a teoria do prazo fixo. E a teoria do não prazo, vamos lá, difícil de entender, né? É que não há um prazo fixo ou um prazo rígido. O caso concreto vai decidir, vai definir o que é um prazo razoável, é óbvio, porque cada processo tem sua complexidade, cada processo tem um número plural de réus, cada processo tem sua característica. Eu não posso colocar um prazo de 90 dias, por exemplo, estou imaginando um prazo, tá bom? Dentro de uma operação lava-jato. Um mensalão, onde foram lá 50 réus. Como é que vai dar concretude a isso? Bacana. E aí, já pegando o julgado, eu parava minha aula aqui. Eu parava minha explicação aqui, que é meu aluno sabe. Porque eu falava, cara, isso não vai cair. Caiu. Eu adoro quando acontece isso. Mas eu já tratava nos temas, mas eu não aprofundava muito, porque para não parecer que eu sou meio louco, né? Eu sou, claro, totalmente, mas eu preciso estar sempre medicado. E aí, existem algumas medidas. Larga a caneta e preste atenção. A cereja do bolo desse tópico é agora. A inobservância da duração razoável do processo, ou melhor, da persecução penal, Leila, ela pode trazer algumas consequências. Consequências da inobservância da duração razoável do processo. A doutrina estrangeira trata muito bem disso. E alguns doutrinadores trazem no livro, nesse sentido, o professor Auri, o professor André Luiz Nicoliti. Eles trazem algumas medidas que seriam compensatórias pela inobservância do princípio da duração razoável do processo. Como, por exemplo, o trancamento de uma investigação preliminar. Olha a importância. A revogação de uma prisão preventiva, extrapolada, protraída no tempo. Aí a doutrina traz algumas outras possibilidades, como, por exemplo, uma justiça indenizatória. O magistrado ou o servidor que deu aso àquele processo moroso seria obrigado a indenizar. Ou então, medidas processuais, causa extintiva de punibilidade, perempção, remissão, causa de diminuição de pena, tudo isso. E uma delas seria o trancamento do inquérito policial, uma vez que o prazo teria sido observado, até porque eu já falei que aplica-se dentro da persecução penal. O inquérito policial faz parte da persecução penal. Bacana. E aí, o prazo do inquérito, o STJ, já entrando no julgado, o prazo do inquérito policial com o investigado preso em flagrante ou preventivamente é de 10 dias, e esse prazo é peremptório, que significa dizer que é improrrogável, malgrado o pacote anticrime tenha trazido a possibilidade de prorrogação por um prazo de até 15 dias, desde que haja a representação por parte da autoridade policial. Bacana, vamos nos divorciar desse tópico, beleza. Mas o prazo com o investigado solto, Felipe, é um prazo impróprio. Essa expressão vai vir na sua prova. É um prazo impróprio com o investigado solto, Jefferson.
Tranquilo, Thiago? Até aí eu já entendi. E na observância de um inquérito policial tramitando de forma longínqua, de forma desarrazoada, autorizaria o trancamento. Mas com qual instrumento seria esse trancamento? O STJ, em 3 julgados sobre a temática, entende que seria um instrumento manejado através do habeas corpus, seria um instrumento para trancar a investigação, que não observou o devido processo temporal daquela investigação preliminar. Então, existe a possibilidade de haver o trancamento do inquérito policial quando inobservado o lapso temporal, ainda que seja um prazo impróprio, ferindo a razoabilidade, a proporcionalidade, que também é um consectário lógico, um desdobramento da duração razoável do processo. Bacana? Beleza. E aí, já pegando uma cereja aqui, deixa só eu fechar rapidinho e colocar aqui onde eu preciso. Tá aqui. Tá aqui. Opa. Prova oral, processo penal. Imagine você agora, numa prova oral, agora. Defina o princípio da celeridade processual ou da razoável duração do processo e indique os possíveis benefícios que o descumprimento desse princípio pode provocar ao acusado no curso da ação penal. Olha que questão maravilhosa, e era isso que você deveria levar para o seu examinador, né? Eu estou falando de concurso para delegado de polícia no estado de Rondônia. E aí ele traz aí, né, algumas dessas medidas, como eu disse, manejo de um habeas, né? Ou então a sentença, perdão, a prescrição, ou a liberdade pode ser concedida de ofício. Então, tá aí, caiu agora em concurso público, delegado de polícia, 2022, essa prova tem uns 20, 30 dias, não mais que isso, tá aí, abordando o princípio da razoável duração do processo. Já vamos entrar no julgado, propriamente dito, para que a gente visite rapidamente. Como eu disse, prazo impróprio, tá certo? O manejo é através de um habeas, que é um instrumento adequado para tanto. Fundamento, razoabilidade. Consequência, trancamento do inquérito policial. E aí diz lá, no caso concreto, o STJ reconheceu que havia excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial que tramitava há mais de 9 anos. A despeito do investigado estar solto e de não ter contra si nenhuma medida restritiva, entendeu-se que a investigação já perdurava por longo período e que não havia nenhuma complexidade que justificasse a demora, né? HC 653299, veiculado agora no informativo 747. Um outro julgado um pouco mais antigo, como eu disse, outrora, de 2008, tá? Também entendendo pelo trancamento do inquérito policial, considerando inobservância do devido da duração razoável do processo. Tranquilo? Bacana? Vamos lá. Mais um julgadinho recente. Aqui, investigação preliminar e o não monopólio das polícias, né? A gente sabe que tanto a Polícia Federal investiga, mas é a polícia. A gente sabe que hoje está pacificado dentro do Supremo Tribunal Federal que o Ministério Público maneja um PIC. O João perguntou aqui. E se tivesse indiciamento, ainda assim caberia o encerramento anômalo ou apenas do inquérito policial? Eu entendo que não. Percebam. Excelente pergunta do João. Vamos lá. E se já tivesse um indiciamento dentro desse inquérito policial, poderia haver o trancamento do inquérito? Respondo, João. Ao que me parece, não. Por quê? E justifico.
Quando a gente instaura um inquérito policial, João, a gente instaura ele com base na teoria da predominância das razões mínimas. A gente instaura um inquérito com juízo de possibilidade. Para a instauração de inquérito, basta a notícia de fato aparentemente criminoso. Beleza? Beleza. Conforme as investigações vão sendo instruídas, vão sendo colhidas as investigações, as diligências vão sendo realizadas, eu saio de um juízo mínimo para uma razão possível, à luz da probabilidade de que aquele indivíduo é o suposto autor do fato. E quais são os requisitos para a promoção de indiciamento, João? Indícios mínimos de autoria, indícios mínimos de materialidade, circunstâncias fáticas e ato fundamentado da autoridade policial. Então, se eu tenho indício mínimo de autoria, indício mínimo de materialidade, circunstância, eu consigo fazer uma imputação formal. Quando eu falo indício mínimo de autoria e materialidade, Jefferson, o que vem na tua cabeça? A justa causa. Eu tenho a justa causa. E se eu tenho justa causa, não há que se falar em arquivamento, porque é ato de oferecimento de denúncia. Percebe? Ao que me parece, não. Se já tem indiciado, né, já tem condição de oferecer a denúncia em desfavor daquele indivíduo. Bacana. Vamos lá. Investigação preliminar e o não monopólio das polícias. Um julgado interessantíssimo, recente, agora já do ano de 2023, veiculado no informativo 764. A gente sabe que quem investiga não é apenas a polícia, como eu estava dizendo. O Ministério Público, através do PIC, investiga. Outras autoridades também investigam. Por exemplo, o COAF investiga. Outras, uma CPI também investiga, né? Embora não seja a finalidade precípua dessa investigação por esses órgãos, né? A finalidade não é apurar prática de fato aparentemente criminoso. Por exemplo, a CGU é um órgão de fiscalização e controle de verbas ou de eventuais irregularidades para o combate a eventuais malversação com a verba pública. Pois bem, esse julgado, aqui veiculado em fevereiro de 2023, disse que é legal, disse que é lícito, é legal, o compartilhamento com a Controladoria Geral da União de informações coletadas no bojo de um inquérito em que se apura suposta prática de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva. Já de plano, deixa eu mostrar aqui o artigo 4º, parágrafo único, diz lá: a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração de das infrações penais e da autoria. Bacana, trouxe as atribuições mínimas. Parágrafo único. A competência definida nesse artigo, percebemos já uma impropriedade técnica, ele queria dizer a atribuição definida nesse artigo não excluirá, Edinaldo, a de autoridades administrativas a quem, por lei, seja cometida a mesma função. Bacana. Volta aqui comigo. Questiona-se, será que poderia a Polícia Federal, que foi o caso do julgado, compartilhar os elementos informativos? Nunca, calma, larga a caneta, presta atenção. O caso concreto foi um desvio de verba, onde havia corrupção ativa, lavagem de dinheiro, e um determinado governador do estado. A Polícia Federal solicitou autorização. Boa noite, Naldo, um abraço. A Polícia Federal solicitou autorização ao TJ, que é o juiz natural, nos moldes do artigo 105, inciso 1 da Constituição. O juiz natural, o berço normativo do governador, é o TJ. Bacana, Thiago, entendi, eu lembrei. Com base nisso, iniciou-se a investigação. E aí, o que aconteceu? A Polícia Federal compartilhou os elementos informativos que foram produzidos no bojo daquela investigação. Com quem? Com a Controladoria, que possui a expertise de verificar eventuais irregularidades. Bacana. O que ele queria? Alegar irregularidade, porque não poderia compartilhar a informação com a Controladoria Geral da União.
Bacana. O que decidiu o STJ? Esse compartilhamento é lícito, até porque existe, primeiro ponto, fundamento legal, à luz do princípio cooperativo das investigações. Artigo 3º, salvo o melhor juízo, inciso 8º da Lei de Organização Criminosa, somado a isso, há diplomas internacionais, como, por exemplo, a Convenção de Palermo, onde o Brasil é signatário, bem como a Convenção de Mérida, onde o Brasil também é signatário. E aí diz lá no artigo 3º, trazendo o princípio... Deixa eu subir um pouquinho mais aqui, rapidinho. Cooperativo das investigações. Em qualquer fase da persecução penal, serão, olha o imperativo, admitidos, sem prejuízos de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de prova. Inciso 7. Cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais, municipais, na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução processual, né, da instrução criminal. A par disso, há tratados internacionais, como, por exemplo, a Convenção de Palermo, Convenção de Mérida, bem como Convenção de Caracas. Tá? Então, diz o STJ no julgado, na ementa, os supostos delitos praticados pelos agentes públicos investigados envolvem, em tese, vultosos valores transnacionados, ou seja, houve aí evasão de divisa, por exemplo, meios de operações bancárias e aquisições e vendas de bens e imóveis, condutas praticadas com o possível escopo, a finalidade de ocultar a origem pública dos recursos, fato que, por si só, revela a imprescindibilidade do compartilhamento de informações com a Controladoria Geral da União, órgão com expertise para apurar eventuais infrações que tenham lesado o erário. Está aí, STJ, Corte Especial, petição 15.270, veiculado no informativo 764. Então, é lícito esse compartilhamento dos elementos informativos, tá? Trazidos aí pela polícia, entre a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União. Tranquilo? Bacana. Vamos lá. Eu programei a aula até 9 horas, né? Mas não vai ter jeito. Vamos avançar, não tem problema nenhum. Vamos seguir. Importante que a gente consiga ver um número significativo. O André fez uma pergunta aqui. Vai no mesmo sentido a cooperação entre a Polícia Estadual? Sim, André. Olha aqui, o artigo 3º é de clareza ialiana, quando menciona expressamente o artigo 3º, quando fala do princípio de cooperação. Olha lá, o artigo 3º, inciso 8. A cooperação entre instituições, órgãos federais, distritais e estaduais, inclusive municipais, na busca de provas e informações. Então, né, mutatis mutandis, onde mora a mesma razão, comporta o mesmo direito. Bacana? Vamos lá. Vamos lá. Teoria da perda de uma chance probatória. Eu confesso que eu fico encantado, né? Eu gosto. Quando eu assistia tanta videoaula no curso da minha preparação, Karina, que chegou um certo momento que encheu o saco, né? Eu estudava pelo Rogério, à época, com o Renato Brasileiro. Eu estudei ontem pelo livro do Auri. Eu adoro o Auri também. E aí, o que acontece? Porra, ficar assistindo a mesma aula do cara, o cara trazendo a mesma coisa sempre é chato, é cansativo, né? Então, a gente está sempre tentando trazer algo novo aqui. Se é que a gente consegue, né? Mas a gente tenta. E aí eu sempre busco algo interessante para que a aula fique mais prazerosa e, por consequência, isso tende a cair, e isso já caiu, perda de uma chance probatória. Eu até coloquei no meu Instagram semana passada isso aí. Antes de eu iniciar a temática, isso veio num concurso da Defensoria Pública do Estado do Ceará,
Tiago, eu não estou fazendo concurso para defensor, eu não quero ser defensor, você é um delegado que tem um viés garantista. Deixa eu te contar um segredo. Banca de concurso público hoje quer delegado garantista. Não quer mais delegado que tem a chave da cadeia, percebe? Observância dos direitos e garantias fundamentais. Interpretação do processo penal prospectiva. Se você está com essa mentalidade de que delegado pode tudo, de que delegado vai chutar a porta, você está no concurso errado. Você está no concurso errado. Cada um, o André colocou aqui, tem horror à defensoria. Cada um com a sua finalidade específica, André. Né? Ferraioli fica orgulhoso. Pronto, começou. João Vitor. Não, e vocês vão me entender. Esse tema estaria umbilicalmente... Por que eu trouxe essa porra para cá? Porque esse tema, quem não está acostumado, eu falo palavrão. Esse tema está umbilicalmente, senão fica aquela aula cansada, morna, enfadonha, cansativa, e eu tento trazer algo ali, ao menos que a aula fique dinâmica. Esse tema está umbilicalmente ligada à investigação, Emília. Perfeito, perfeito. Você, como delegado de polícia, você, como delegada de polícia, deve exaurir, começaram os palavrões, deve exaurir as diligências, até porque antes de eu entrar efetivamente no julgado, paciência comigo. Embora o inquérito policial ele seja discricionário, inquérito policial é discricionário, o delegado de polícia só vai atender a diligência, ele pode atender qualquer diligência. Não é bem assim. Caiu no concurso ano passado para escrivão de polícia, uma assertiva que falava que delegado de polícia não pode negar uma determinada diligência, desde que ela seja efetivamente fundamentada e não seja impertinente, protelatória ou tumultuária. Certo ou errado? Você marcaria que está certo ou que está errado? Delegado de polícia não pode negar uma diligência requerida pela defesa, exceto que ela não seja tumultuária, impertinente ou protelatória. Tá vendo, André? Errou. Tá certo o enunciado. Esse foi o gabarito da banca. Tá certo. Então, essa discricionariedade vem sendo mitigada. E era concurso para a polícia. Vem sendo mitigada. E isso é verdade. Por quê? A investigação preliminar, já entrando em outro tópico para eu me aprofundar nessa temática, a investigação preliminar, de fato, ela tem a característica da discricionariedade, sobre dois viés. Eu não vou falar sobre isso, não precisa. Mas a discricionariedade ela deve ser mitigada. Bacana. E aí, quando a gente fala que ela é discricionária, eu falo de outro lado também que o inquérito policial, o Dário quer chutar a porta. Não, aqui não dá mais. Volta aqui, porra, para de mandar mensagem, já falei que eu tenho dislexia, eu tenho problema, né? Psíquico para conseguir me concentrar. Para de mandar mensagem, pelo amor de Deus. Eu vou bloquear todo mundo. Volta aqui. Ai, já me perdi de novo, é uma desgraça. O inquérito policial ele tem uma característica também que seria a unidirecionalidade. Ou seja, o inquérito ele se presta para subsidiar a futura ação penal, preservando e preparando para o Ministério Público. É isso que a doutrina traz ali, aquela doutrina mais contemporânea, perdão, aquela doutrina mais tradicional. É isso que ela diz. Beleza. Unidirecional. No entanto, hoje, a doutrina tradicional, melhor, contemporânea, a doutrina moderna, entende que o inquérito não é unidirecional, porque ele não se presta única e exclusivamente para subsidiar a acusação. Ele se presta para subsidiar a acusação, bem como a defesa. Porque eu não tenho compromisso com as partes. Eu não sou parte. O delegado não é parte. Se vai subsidiar a acusação, ótimo. Se vai subsidiar a defesa, ótimo também. Então, o inquérito policial, diz o professor Cleópas Isaías dos Santos, o inquérito é bidirecional. Isso é verdade. Bacana. Muita calma. Já entrando no julgado, porra, Tiago, isso tudo para falar do julgado? Sim, dá pena de uma chance. E aí, quando o Estado, já falando sobre a teoria da perda de uma chance, quando o Estado se omite, quando o Estado pratica uma ação, quando o Estado pratica um comportamento, evitando uma situação de melhora, isso o Estado deu caso ao prejuízo daquele indivíduo, dele ser absolvido.
Porra, mas isso é tese de defensoria? Não, isso é tese de investigação preliminar. Se você nega uma diligência, se você deixa de realizar um exame de corpo de delito, toda vez que a infração penal deixar vestígio, será obrigatório o exame de corpo de delito, direto ou indireto, artigo 158 do Código de Processo Penal. Então, você ouviu testemunhas, duas testemunhas. Você ouviu apenas a testemunha, a hearsay, testemunha, ou testemunha de ouvir dizer, e você coloca no seu inquérito. E aí vira processo, vira ação penal, justa causa mínima, lastro probatório, chega lá na frente, absolve, porque a tua investigação foi mal feita. Será mesmo que isso é uma tese de defensoria? Não, não vejo. Isso é uma visão ampla de uma investigação preliminar. Então, toda vez que o Estado pratica um comportamento, seja por uma ação ou por uma omissão, onde traz uma impossibilidade de melhora daquele indivíduo, você estaria trazendo a perda de uma chance probatória dentro do processo penal, e isso já vem sendo objeto de julgado do Supremo. Olha o pessoal que vai fazer Alagoas. O julgado é oriundo de Alagoas do ano de 2021. Esse julgado que eu vou trazer é de 2021, perfeitamente possível de ser cobrado. Já caiu em concurso. Então, vamos ficar atentos. Então, vamos visitar o julgado. Perda de uma chance, trazido da doutrina estrangeira, mais uma vez, né? E aí diz lá, o que seria, né? Nas palavras do ministro Rui Rosado, para reparação civil do dano, no âmbito da responsabilidade civil, quando a ação de alguém, pela ação ou omissão, objetiva ou subjetiva, elimina a oportunidade de uma outra pessoa, que se encontrava na situação de, provavelmente, obter uma situação de vantagem e evitar um prejuízo. Ela se aplica ao processo penal? Sim. Tem alguns julgados sobre isso, por isso, a razão da nossa aula. Nas hipóteses em que o Estado, olha o teor do julgado, está aqui, não me deixa mentir, RESP, que no finalzinho, RESP 1.940.381, oriundo de Alagoas, relatoria do ministro Ribeiro Dantas, julgado em dezembro de 2021. Nas hipóteses em que o Estado se omite e deixa de produzir provas que estavam ao seu alcance, julgando suficientes aqueles elementos que já estão à sua disposição, o acusado perde a chance com a não produção de que sua inocência seja afastada ou não da boa-fé. Ou seja, a expectativa foi destruída. Calma, tem outro julgado. Processo penal, agravo regimental, no agravo recurso especial, roubo, inobservância das formalidades do 226. A gente vai aprofundar no 226 quando a gente falar de prova, inclusive no show-up. Ausência de provas, ausência de outras provas judiciais válidas e inequívocas quanto à autoria, perda da chance probatória. Ambas as turmas que compõem a terceira sessão, pelo amor de Deus, que compõem a terceira sessão, alinham-se a compreensão de que o reconhecimento de pessoas, presencialmente fotografia, realizada na fase do inquérito, apenas é apto para identificar o réu. Beleza, nesse primeiro momento ele falou apenas do reconhecimento. Olha agora. Item 3. Outro sim, observa-se que o parquê deixou de produzir provas fundamentais à elucidação da controvérsia. Os relatos transcritos na sentença e no acórdão recorrido deixam claro que o réu foi atingido por 4 disparos de arma de fogo, inclusive no rosto, segundo o atirador, porém, nenhum ferimento do réu se confirmou. Tampouco produziu a prova para apurar. Olha só, não houve exame de corpo de delito. Não houve. E nem houve notícia de atendimento, nem encaminhado para a rede de atendimento pública. Anote que, ainda, pelo amor de Deus, foi encontrado sangue no local dos fatos, mas não houve perícia para comprovar se era do acusado. Perda da chance probatória configurada, dizendo expressamente. Quando a acusação, essa aqui a gente já viu, mais um julgado, rapidamente, penal, processo penal, agravo, recurso especial, ato infracional, análogo ao homicídio tentado, e etc. Ele fala sobre testemunha de ouvir dizer, testemunha indireta,
Aí ele fala aqui, ó, o que nos interessa. Luan, o que nos interessa. Está aqui. Violação dos artigos 6º, artigo 6º, inciso 3º, inciso 158. Artigo 6º, logo tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, inciso 1, comparecer ao local dos fatos. É isso que diz o artigo 6º, se você não lembra. É isso. O artigo mais importante para você, delegado de polícia. Desistência pelo parquê da oitiva e das testemunhas identificadas e da vítima. Graves omissões da polícia e do Ministério Público, que resultaram na falta de produção. Teoria da perda da chance probatória. Evidente injustiça epistêmica. Tratar, no momento da prova, a gente vai tratar sobre isso. Vamos ao que nos interessa. Item 4. A imprestabilidade do testemunho indireto, no presente caso, é forçada. Eu já vou falar do testemunho indireto, tá bom? Se acalma. Nesse momento, estou falando da perda de uma chance. A imprestabilidade do testemunho indireto, no presente caso, é reforçada pelo fato de que a polícia, em violação ao artigo 6º, inciso 3º, nem identificou as testemunhas oculares que lhes passaram as informações, posteriormente relatada pela Polícia Militar. Por outro lado, a vítima, a namorada do recorrente e seu amigo, todos conhecidos pela polícia do parquê, não foram ouvidos em juízo, tendo o Ministério Público alagoano desistido de sua inquirição. Para além da falta de identificação, item 5, para além da falta da identificação e ouvida das testemunhas oculares, a vítima não foi submetida ao exame de corpo de delito por inércia da autoridade policial, sem apresentação de justificativa válida para tanto, na forma do 167, que ofende os artigos 6º, inciso 7, 158, perda de uma chance probatória configurada. Aí ele vai colocar assim: a não realização, o não encaminhamento da vítima para a realização de exame de corpo de delito ou a dispensabilidade de uma oitiva em sede policial caracteriza a teoria da perda de uma chance dentro do processo penal. Certo ou errado? Tá aí, fiz uma questão rápida para vir o seu concurso. Tá certo. Percebe? Conseguiram entender a importância disso? Isso não é uma tese de defensoria. Isso é característica imanente à nossa atividade policial. E a gente precisa saber quais são as consequências de uma desídia. Isso o examinador já está ligado. Em outra observação, tá, pessoal? Rapidinho. Tirando raros concursos, como, por exemplo, Rio de Janeiro, que nesse atual momento, eu acho que é o único concurso que é elaborado por banca própria de delegado de polícia é o Rio de Janeiro. Tirando esse, todas as bancas são advogados que realizam as provas, confeccionam as provas. Então, é uma banca de advogado que confecciona. Eles vão cobrar posicionamentos, uma visão garantista. E por isso que os concursos públicos hoje estão cada vez mais garantistas, tá? É óbvio. Então, a gente precisa ter essa visão macro. Está suspenso o Delta no Rio? Não sei, eu acho que não. Tentaram suspender lá e tal. Tô por fora, cara. Peraí, tem 26 mensagens. Deixa eu aproveitar que deu um intervalinho aqui no meu raciocínio. Peraí. Professor, nas provas orais em que são feitas pelos delegados, como dosar essa questão? Já respondo. Professor, achei a prova atrasada, não sei se o professor já disse. Haveria a possibilidade do professor disponibilizar esse material? Sim, pessoal. Vanessa, bacana, seja bem-vinda. Vou disponibilizar o material, tá bom? Para todo mundo, esse material que está aqui, para a nossa aula de inicial, tá? Eu vi que a justiça negou, né? Eu não sei o objeto, não me recordo, Leila, ao certo, mas eu vi, né, o pedido, mas não me inteirei muito. Rapidinho aqui, ó, eu vou encaminhar o material, tá? Para vocês, fiquem tranquilos. Como se comportar se for uma banca de delegado de polícia? Pessoal, sempre o STJ, sempre o Supremo. A gente está falando de julgado. Ele pode entender o que ele quiser. Claro, a gente tem que ter maturidade. Na minha prova oral, em 2015, o examinador pediu um posicionamento ele era pupilo do Auri Lopes Júnior, ele queria ouvir
foi sob condução coercitiva. Não existia DPF, não existia nenhum posicionamento. 260 estava lá bombando. Ele perguntou se eu intimasse um indivíduo, por 3 vezes não comparecesse na delegacia, se eu, como delegado de polícia, determinaria a condução coercitiva dele. Eu respondi o que ele quer ouvir. Eu quero o cargo, ele quer ouvir o que eu quero falar para ele, eu falei o que ele queria ouvir e foi aprovado, né? Então, a gente precisa ter essa maturidade, conhecer os 2 posicionamentos e levar ali aquele posicionamento do examinador, simples assim, vida que segue. Leve, olha, o STJ entende isso, o Supremo entende aquilo, e não está errado. O julgado não está errado. Porra, como é que eu vou dispensar uma testemunha que é imprescindível? Como é que eu vou dispensar o exame de corpo de delito, que é obrigatório? Inclusive, foi objeto, o examinador está tendo prova oral para promotor de justiça agora, até o dia 10, o examinador perguntou para o candidato se o artigo 158, olha que importante, né? João, o examinador perguntou para o candidato, o artigo 158, ele é resquício da prova tarifada? Eu posso afirmar isso? Acabou de perguntar, ontem eu passei o dia inteiro. Estava trabalhando, deixei ligado o áudio ali e fui ouvindo. Aí, na prova de processo penal, eu dava aquela bisolhada ali rapidinho e eu via. Outra coisa, o examinador falou assim para o candidato, candidatos brilhantes, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o tema busca exploratória. Aí o candidato ia e falava sobre o Fishing Expedition. Está errado. Busca exploratória é uma coisa, Fishing Expedition é outra coisa, totalmente divorciada. Mas, enfim, o que é a busca exploratória? Está aqui no material, se der tempo a gente aborda isso. Mas a busca exploratória é um instituto, desde 2008, trazido na Operação Hurricane, no inquérito 2424 do Supremo Tribunal Federal, onde abordou ali, enfim, uma busca dentro de um ambiente de um escritório de advocacia, sem efetiva apreensão. Já falo sobre isso, mas está aí, né? A gente precisa ter uma certa maturidade. Segundo o professor Leonardo Marcondes, quanto às diligências dentro, possui discricionariedade quanto à ordem da diligência. Não, o professor Leonardo não defende apenas isso. Ele defende quanto à ordem das diligências e também quanto àquelas que devem ser atendidas, se não pertinentes, se não tumultuárias ou se não protelatórias. Nesse sentido, professor Auri. Mas é bem isso mesmo, sabe? Pessoal, a gente tem que abrir a visão. E o Supremo não é aula de doutrina. A visão do STJ e do Supremo é nesse sentido e a gente deve acompanhar. Vamos voltar. Obrigado, Marcão. Tamo junto. Vamos voltar. Pessoal, não esqueçam de dar aquela moral pro prof aí, não, tá? E aí ele foi absolvido em 2 teses. Testemunho indireto, ou hearsay testimony, tá? Já vou falar sobre isso agora. Bem como quanto à acusação de não produzir. Olha, ele foi absolvido porque o Estado não produziu prova efetiva. Quando a acusação não produzir provas passíveis e essenciais para a elucidação dos fatos, capazes de, em tese, levar à absolvição ou confirmar a narrativa acusatória, caso produzidas, a condenação será inviável, não podendo o magistrado condenar com fundamento nas provas remanescentes. Tranquilo? Hearsay testimony, ou testemunho indireto, ou testemunho de ouvir dizer. Também veiculado no mesmo julgado, testemunho indireto, rapidamente, apenas questão de nomenclatura, muito tranquilo. Ou seja, eu não posso dispensar, utilizar de um testemunho por achar que 1 ou 2 já teria sido suficiente. E eu pegar uma testemunha, eu pego, por exemplo, a Simone, que conversou com Romildo, onde Romildo, que efetivamente presenciou o fato, contou o que viu para Simone. E aí, eu deixo de intimar o Romildo, intimo apenas a Simone, que ouviu dizer. Testemunha é toda pessoa que sabe sobre algum fato. Toda pessoa que sabe algum fato através dos sentidos. Visão, audição, fato. Isso é testemunha. Porra, então quer dizer que se eu ouvir o marido matando a esposa no andar de cima, eu sou testemunha? Você sabe sobre o fato, através dos sentidos, você é testemunha. Bacana. E esse testemunho de ouvir dizer,
Ele não se presta para um decreto condenatório, porque isso é um vox populi, disse o STJ, um dizer popular. Eu não posso pegar a testemunha de ouvir dizer e utilizá-la de forma isolada para a decisão de pronúncia. Tribunal do Júri, crime doloso contra a vida. Ao final da primeira fase, Antônio, pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária, Simone? A pronúncia eu tenho a justa causa mínima, o lastro probatório, para que aquele indivíduo seja submetido a julgamento dentro do plenário do júri. E o testemunho de ouvir, o que a gente vai levar para a prova? O testemunho de ouvir dizer. Ele não se presta para a decisão de pronúncia. Porque as demais consequências do testemunho de ouvir dizer, a gente já esgotou aqui na perda de uma chance. Não vou ficar repetindo. Aqui. O testemunho por ouvir dizer, produzido somente na fase inquisitorial, não serve como fundamento exclusivo da decisão de pronúncia e submete o réu a julgamento pelo tribunal do júri. Sexta turma, veiculado no informativo 603. Olha como isso já tem tempo, né? Então, disse ali, olha, no item 6, a norma segundo a qual a testemunha deve depor pelo que sabe, em alguns sistemas, no direito americano, o depoimento da testemunha indireta ou por ouvir dizer. No Brasil, embora não haja impedimento, até porque no Brasil adotamos o princípio da liberdade probatória. Tudo que não violar a Constituição, tudo que não violar ali as normas infraconstitucionais e tudo aquilo que não violar o princípio matriz, que é a dignidade da pessoa humana, é admitido como prova. Percebe? Bacana. O testemunho direto serve? Serve. Pode servir? Serve. Desde que ele seja analisado com os demais elementos informativos. Então, o STJ diz que o fundamento, né, que não serve como fundamento exclusivo para uma decisão de pronúncia. Então, está aí veiculado o informativo 603. E tem outros julgados aqui, já desde 2009, sobre a mesma temática, embora esse tema de testemunho seja relacionado ao tema prova, né? Como é uma aula aberta, eu mesclei algumas coisas, e é óbvio, como a gente está tratando da fase inicial de investigação preliminar, eu preciso abordar alguns tópicos, tá bom? Bacana. Ação penal. Rapidinho, um tópico sobre ação penal. Ação penal é um tema também que cai em concurso público, cai em segunda fase. Aqui é título de cognição. Justa causa, ela tem alguns requisitos ou, né, condições da ação que a doutrina tradicional os denomina. Embora haja divergência na doutrina, quais são as condições da ação, que eu não vou falar sobre isso, até porque não é aula de temas sensíveis teóricos, é uma aula de jurisprudência, para não confundir, não haver confusão, eu vou falar sobre a justa causa, sobre a visão prospectiva e a visão retrospectiva da justa causa. A justa causa, ela seria o lastro probatório, em apertada síntese, o lastro probatório mínimo de colheita dos elementos informativos para a propositura da demanda. A justa causa, num primeiro momento, ela era considerada pressuposto negativo, pressuposto processual negativo para o manejo da ação, Vanessa. No entanto, posteriormente, com a reforma de 2008, já era uma tese desenhada pelo professor Afrânio e foi trazida para dentro do 395, sendo uma condição da ação. Bacana. E ela se presta para trazer o substrato mínimo para evitar um processo penal abusivo, um processo temerário. E o STJ, em julgado agora, recentíssimo, trouxe uma expressão, né, justa causa sobre a visão. Opa, deixa eu fechar aqui. Prospectiva e retrospectiva.
Vamos lá. A ocorrência dos fatos narrados na denúncia está indicada nos autos por inúmeros elementos indiciários, oriundos de busca, apreensão, quebra de sigilo, medidas investigativas, a justificar a presença de justa causa para a deflagração. Beleza, né? A denúncia, que é a peça inicial, né, nos crimes de ação penal pública, ela está lastreada com diversos elementos informativos, busca e apreensão, quebra de sigilo e outras medidas. Beleza, subsidiou, Thiago? Sim, subsidiou, beleza. Além disso, tradicionalmente, a justa causa é analisada sob a ótica retrospectiva, voltada para o passado, retrospectiva, né? Com vistas a quais elementos de informação foram obtidos na investigação preliminar já realizada. Então, quando eu vou analisar a justa causa, eu vou olhar para ela, para a denúncia, vou falar assim, ela está lastreada em quê? Eu vou olhar para trás e ver o que já foi produzido, ter uma visão, uma ótica retrospectiva daqueles elementos informativos. Olha o STJ. A justa causa também deve ser apreciada sob uma ótica prospectiva, para o futuro, um olhar para o futuro, para a instrução que será realizada, de modo que se afigura possível um incremento probatório que possa levar ao fortalecimento do Estado pela simples probabilidade em que o juiz se encontra quando do recebimento. Ela é analisada, a justa causa, esse lastro probatório mínimo, não apenas para aptidão de recebimento, e sim para fortificar essa eventual denúncia e, possivelmente, analisando prospectivamente o eventual decreto condenatório ganhando força naqueles elementos informativos. Muita coisa aqui bacana. Então, olha a data do julgado, né? 16 de fevereiro de 2022, veiculado no informativo 726 do STJ. Tranquilo? Bacana? Para concluir a aula de hoje, rapidinho, e aí eu já vou, quando acabar aqui, encaminhar o link, quem quiser fazer a adesão do nosso módulo de temas sensíveis na jurisprudência, insisto, vai ser dividido. Investigação preliminar já está gravada, amanhã gravarei a segunda parte. Competência, ação penal, prisão, vamos ver muita coisa. Prisão preventiva, prisão temporária, prisão domiciliar. A ideia é que a gente se debruce sobre muitos temas novos para que possa auxiliar. Perceba, eu não estou trazendo julgados aqui que você pode abrir lá e dizer o direito. Claro que não tem como, mas a minha ideia é ir muito além disso. Tranquilo? Então, beleza, pessoal, vamos lá. Rapidinho, um julgado sobre competência. O Supremo Tribunal Federal, na ação penal 937, na ação penal 937, o Supremo Tribunal Federal deu uma interpretação restritiva ao foro por prerrogativa, exigindo o nexo funcional. Tranquilo, Thiago, já entendi. Eu já domino isso aí. Exige que deve ser durante e em razão do desempenho das atribuições do cargo. Bacana. Os magistrados, e aí o o Supremo Tribunal Federal, disse que, olha, só vai haver a competência originária do Supremo caso essa autoridade, com foro no Supremo, tenha praticado o fato durante e em razão do cargo. Bacana. E aí a gente sabe que juízes e promotores também conseguiram a mesma ratio, porque o fundamento do juiz natural é 96, inciso 3º da Constituição Federal, e eles são julgados independente do nexo funcional. Promotores de justiça e membros do Poder Judiciário, eles são investigados, eles são processados, melhor dizendo, o seu juiz natural é no TJ local, onde eles desempenham as suas atribuições. Bacana. Entendi. Tá. No entanto, então, um desembargador praticou uma lesão corporal no âmbito doméstico familiar. Quem vai julgar? O STJ. Um juiz de direito, o TJ. Um promotor de justiça praticou um crime de embriaguez ao volante.
Tem nexo funcional? Não. Mas o que decidiu o Supremo? Que essas autoridades continuam com foro de prerrogativa no seu juiz natural, independente do nexo funcional. Então, o juiz e promotor possuem, membros do Tribunal, membros do Judiciário e membros do Ministério Público possuem foro aonde? No TJ. Ou no seu juiz natural, que é o desembargador, por exemplo, o STJ. Bacana. No entanto, cessada as suas atribuições decorrentes, por exemplo, de aposentadoria, não há mais que falar em julgamento pelo seu tribunal natural. Então, tá aí. A superveniente aposentadoria da autoridade detentora de foro por prerrogativa de função cessa a competência do STJ para o processamento e julgamento do feito. O foro especial por prerrogativa de função não se estende a magistrados aposentados. Desse modo, após se aposentar, o magistrado, seja ele um desembargador, um juiz ou um ministro, perde o direito ao foro por prerrogativa de função, mesmo que o fato delituoso tenha ocorrido quando ele ainda era magistrado. Logo, deverá ser encaminhado à primeira instância. Aí, o plenário do Supremo, em 2020, o plenário desse tribunal consolidou o entendimento de que a aposentadoria do magistrado faz cessar a regra excepcional por foro por prerrogativa de função, transferindo a competência para o processamento e julgamento de eventual ilícito penal para o primeiro grau de jurisdição. Supremo Plenário ADI 6513, julgado em dezembro de 20. Rapidinho, os dois últimos julgados e, por favor, não saiam da aula. Os julgados mais importantes dessa aula. Eu fiz questão, né? A gente sabe que hoje está uma bagunça normativa, jurisprudencial, melhor dizendo, do Supremo Tribunal Federal, com a STJ no que tange a busca domiciliar. E agora está sendo mitigado também para a busca pessoal. Não sei se vocês já perceberam. O Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 616, não me recordo o final do julgado, eu não estou aqui para ficar lembrando de número, mas eu sei que é 616, onde ele trouxe balizas mínimas para busca domiciliar sem mandado, em caso de flagrante. Ele vem mitigando, trazendo parâmetros de justa causa aparente, justa causa branca. Às vezes, certeza visual do crime supriria, às vezes a certeza visual do crime não supre. Está havendo essa confusão. Não satisfeito. Eles ampliaram essa mitigação para busca pessoal. Se vocês estão acompanhando os julgados do Supremo e do STJ, o Instituto da Busca Pessoal deve trazer fundadas suspeitas, concatenados com os demais elementos informativos de ordem objetiva relacionada ao corpo de delito de armas, papéis e drogas, por exemplo. Bacana. E aí, dois julgados interessantes aqui para a gente concluir rapidinho. Sobre phishing expedition, ou efeito Hydra, ou exploração randômica. São expressões sinônimas da doutrina estrangeira de Bernard Schunemann. Pescaria probatória. Não vou explicar phishing expedition, é óbvio. Mas a gente já sabe o que é quando o Estado se lança de uma investigação carente de informação, buscando crimes que eventuais sequer têm conhecimento. Então, seria uma forma de investigação, de diligência, de busca indiscriminada, seria uma forma de ampliar o espectro da boa-fé estatal com a finalidade de procurar outros crimes. E esse julgado é importante porque ele traz de forma subjacente, Nai. Diz lá, se a polícia entra na residência especificamente para efetuar uma prisão, ela não pode vasculhar indistintamente o interior da casa, porque isso seria pescaria probatória, com desvio de finalidade. Polícia vai cumprir o mandado de prisão, apenas o mandado de prisão. Esse fato não autoriza você realizar uma busca domiciliar. Posso entrar, então, sem um mandado de busca para prender? Prevalece na jurisprudência que sim. Primeira observação que esse julgado nos traz.
Se a polícia entra especificamente para efetuar uma prisão, ela está dizendo, se a polícia entra para efetuar uma prisão, está aqui. Ela não pode vasculhar indistintamente o interior da casa, porque isso seria pescaria probatória. Admitir a entrada especificamente para efetuar uma prisão não significa conceder um salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente. Em verdadeira pescaria probatória, fishing expedition, sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade. Formativo, veiculado 731, 22 de março de 22. E aí, eu colacionei aqui bastantes informações sobre o que seria o fishing expedition, né? Trouxe alguns conceitos para auxiliar. Também outros julgados dentro do próprio Supremo Tribunal Federal veiculado, né? Sobre o fishing expedition. Calma. Para concluir, busca exploratória. A gente vai falar sobre busca domiciliar, a gente vai falar sobre busca pessoal, a gente vai falar sobre busca domiciliar, a gente vai falar sobre vários assuntos. Mas preste atenção. Busca exploratória é uma coisa, fishing expedition é outra. Guilherme, fala Guilherme, calma aí. Há quem lecione que sim, teoria da visão aberta. Calma. Guilherme, vamos entender. Excelente questionamento do Guilherme, olha aqui. Vamos lá. Não tem problema não, a gente explica. No curso de uma diligência, de uma busca domiciliar, Leila, a autoridade policial não sabe o que eu vou encontrar naquela diligência, naquela casa. Então, quando eu faço um pedido, com base no 241 parágrafo, primeiro e alíneas, eu delimito qual é o objeto da minha busca. Ora, houve um homicídio, eu descobri que a arma se encontra na casa de Caio, eu descobri que a casa do Caio é na rua X. O que eu vou fazer? Eu vou representar por uma busca domiciliar. Ok. Eu vou delimitar o que eu quero. Para que eu quero aquela busca? Eu quero uma busca domiciliar para pegar uma arma. Mas eu não tenho como antever todos os objetos, ou documentos, ou elementos ilícitos dentro daquela residência. Até porque o STJ já se debruçou dizendo que o 243 não exige que o delegado de polícia pormenorize tudo que ele vai buscar, até porque eu não tenho dons adivinhatórios. Eu tenho que delimitar o mínimo. Eu quero a arma, eu quero droga, eu quero o telefone celular. E eu não consigo delimitar antes. Aí eu falei que, quando da busca domiciliar para pegar essa arma, eu não posso indistintamente sair vasculhando a casa inteira, trazendo outros elementos que não estão na linha de desdobramento da diligência, que isso poderia ocorrer um desvio de finalidade e tornar a prova ilícita. É isso que disse o STJ, inclusive nesse julgado. Aí o Guilherme vem e me fala assim: há quem lecione que sim, teoria da visão aberta. Aí o João vem, campos abertos. Beleza, é isso mesmo. Só que o que é a teoria dos campos abertos? A teoria dos campos abertos, ou da visão aberta, significa dizer que a polícia pode recolher outros objetos ilícitos que estejam na linha de desdobramento da diligência e sobre os seus sentidos. Visão, cheiro de cocaína, cheiro de maconha, cheiro de cadáver dentro da casa. Percebe a diferença? Não é que eu vou usar a teoria da visão aberta e vou ficar fuçando a casa do cara até achar. Isso é desvio de finalidade. Você pegou uma busca domiciliar para pegar animal silvestre. Aí tu fica buscando animal silvestre dentro da gaveta. Desvio de finalidade. A teoria dos campos abertos é utilizada através dos sentidos, meu amigo. Eu entrei na casa, vi 1 quilo de cocaína, eu vou deixar lá? Óbvio que não. Teoria dos campos abertos, teoria da visão aberta. Eu não posso não me valer dos sentidos e me arvorar da teoria dos campos abertos. O buraco é mais embaixo. Críticas, dúvidas, sugestões e elogios
eu estarei por aqui. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser, vou dar um desconto efetivamente, o valor do curso 349, o valor cheio, tá? No entanto, pré-matrícula 267, valor de chopp, 10 vezes aí de R$ 20, vocês pagam de chopp, e a gente vai aprofundar em outras muitas jurisprudências para que possa te auxiliar. A gente vai falar sobre inquérito, sobre investigação preliminar, sobre competência, prisão, tudo que for novo, a gente vai tentar trazer aqui. Por isso que né, um módulo gravado, eu não vou sair gravando feito um louco, vou gravar amanhã a segunda aula, até porque a aula de inquérito, de investigação já está pronta, e aí a gente vai alimentando as informações, tá bom, pessoal? Muitíssimo obrigado, tá? Eu vou disponibilizar essa aula no YouTube. Quem quiser assistir novamente, pode ficar à vontade. Encaminharei esse material para os senhores no grupo daqui a pouquinho, para que vocês possam corroborar os seus estudos aí, tá bom? Obrigado mais uma vez, um forte abraço, uma boa semana a todos e até a próxima.